Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui no Conversa de Torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. E vamos falar aqui na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí a vitória do Vasco da Gama diante do Coritiba pelo placar de 5-1. Os gols aí do Gabriel Peck, do Rossi, Zé Gabriel e do Vegete duas vezes, marcando gol para a equipe do time do Vasco. E também o, o Sebastião Gomes fez o gol para a equipe do time do Coritiba, de um estádio lotado, São Januário, nesse reencontro do torcedor com o estádio de São Januário, depois de 80 dias, né, ficamos de fora, né, por conta de situações que aconteceram que todo mundo conhece, que todo mundo, né, acompanhou, melhor dizendo aí. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais, acompanhando pelas plataformas digitais, no Facebook e também no Instagram, seguindo no Conversa de Torcedor, Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor, tá bom? E não esquecendo também, pessoal, de acompanhar o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, e também acompanhando também o Conversa de Torcedor ao vivo, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Copacabana, 91.7 FM, a onda que chega ao seu coração, tá bom, pessoal? Pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, também acompanhando pela rádio NSC 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, também pela Radiosnet, para você que está acompanhando a nossa programação, correto? Vamos falar aqui, pessoal, sobre o Vasco da Gama, que conquistou uma grande vitória, né? Grande vitória em São Januário pelo placar de 5-1, né? E nesse reencontro do torcedor com o estádio de São Januário, que ficou durante 80 dias, né, interditado por conta do jogo contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, que tivemos aí sinalizadores jogados aí, prejudicando o Vasco da Gama nesse sentido, né, de organização. Então, meus amigos, é uma situação que o Vasco teve esse reencontro, né, a torcida teve esse reencontro, principalmente que aconteceu aí, de uma festa que aconteceu em São Januário, com uma preparação de uma grande festa, né, de um mosaico 3D que foi preparado, um mosaico, né, o foguetório também que foi montado, enfim, de uma grande festa, antes da bola rolar, do que quando a bola rolou, né, que a festa durante o jogo, que se tornou uma grande festa com uma retribuição dos jogadores com essa goleada, certo? E também tivemos aí a primeira chance do Payet como titular na equipe do time do Vasco da Gama, em que tivemos aí no jogo, na primeira aparição dele como titular da equipe, né, em São Januário, a primeira partida dele em São Januário, o Payet teve boa atuação, teve ele dando assistência, né, no gol do Rossi e uma tabelinha, e cobrou a maioria das chances em bolas paradas, e teve a chance de fazer o primeiro gol dele com a cabeça do Vasco em um chute travado pela defesa do Coritiba e foi substituído no segundo tempo, muito aplaudido aos 14 minutos. Então, pelo lado do Vasco, foi muito de celebração, inclusive, e o Coritiba foi a 7ª derrota seguida, né? E a equipe do time do técnico Thiago Kozlowski, né? E que nas últimas 5 partidas o Coritiba teve aí sofrendo aí 19 gols e foi dominado no início até o fim, né? E pouco ameaçou o gol do Léo Jardim, inclusive. Então, falando sobre os lances nesse momento, nesse sentido que nós vamos estar falando, no primeiro tempo, nos primeiros 45 minutos de partida no primeiro tempo, com a volta do torcedor do Vasco em São Januário, né, em que foram de empolgar os vascaínos, né, foi de empolgar, né, dos torcedores. Então, em que teve 3 defesas do goleiro, do goleiro, do goleiro Gabriel, do Coritiba, né, que teve 3 chances, né, 3 chances, né, do Vasco, com as 3 defesas do Gabriel, inclusive, né, do lance, por exemplo, aqui do lance do Puma Rodrigues,
né, do lance que tudo começou com o Rossi, né, que fez uma boa jogada pela direita, cruzou para o Pumita Rodrigues cabecear, mas o Gabriel fez grande defesa, no rebote o uruguaio cabeceou novamente, o Gabriel defende, e o lateral do Vasco finalizou de novo em cima do goleiro e defendeu para escanteio, né? E aí teve nesse lance aí. E aí, aos 8 minutos, no lance seguinte, que a equipe do Vasco fez 1-0, né? Na cobrança de escanteio do Rossi, a cabeçada do Zé Gabriel, né? Na cobrança de escanteio, a defesa do Coritiba afastou, o Rossi pegou na sobra, cruzou, o volante subiu, né? Mais do que todo mundo, né? Para marcar o gol para a equipe do time do Vasco da Gama, fazendo gol 1-0 aos 8 minutos de partida. No primeiro tempo, a equipe do time do Vasco tendo aí as oportunidades, né, de jogo, né? E aí, principalmente dos lances em que teve aí boas oportunidades, o Vasco seguindo aí em cima do Curitiba, que teve ótimas chances para ampliar na partida, entre eles para a gente entender aqui, porque o detalhe, a equipe do Vasco da Gama teve ótimas oportunidades no jogo, entre eles aqui, do lance do Lucas Piton, né, inclusive, ou melhor dizendo, do Payet, inclusive, teve participação dele no jogo, porque o Payet teve a grande participação, que cruzou na intermediária, buscando o Vegete, mas o Gabriel antecipou e ficou com a posse de bola aos 23. Teve participação dele. E aos 27, o Payet cobrou a falta, né, na entrada. Aí o Slimani corta de cabeça, o Piton finalizou bonito para a defesa do Gabriel aos 27, né, o Lucas Piton. E também aí no time do Vasco da Gama pressionando aos 28, né? Na cobrança de escanteio, a defesa do Coritiba cortou, o Vasco troca passes, e o Lucas Piton finalizou novamente na intermediária com liberdade para a defesa do goleiro Gabriel. E aí teve mais lances aí da equipe do time do Vasco, com o Payet, né, tentando procurar alguns passes, né, principalmente que ele recebeu o cruzamento do Pumita Rodrigues, finalizou de canhota, né, o Kusevich bloqueou o chute de carrinho, né, bloqueando o chute de carrinho aos 29 minutos. Enfim, a equipe do time do Vasco da Gama pressionando, né, tentando chegar mais para conseguir. E aí o Rossi fez o segundo gol, o primeiro gol dele na volta dele ao Vasco, né? E então o Paulinho lança para o Rossi na entrada na área, melhor dizendo aí, na área, que ajeitou para o Payet, o meia francês devolveu para o Rossi marcar e sem goleiro e ampliando o resultado para o Vasco, uma bela jogada coletiva da equipe do técnico Ramon Dias, né? E foi no lance que até depois, né, depois do gol, né, sentiu dores aí na perna, jogo parado e aí acabou sendo aí, né, acabou tendo aí no jogo aí tentar, mas conseguiu retomar, né, na partida aí o jogador Rossi, né, o jogador que sentiu dores, mas a equipe do time do Coritiba, né, começou a ameaçar o gol do Léo Jardim no final da primeira etapa, né, e que teve essa situação. Então, o detalhe é isso. Então, o time do, da equipe do Coritiba teve lances, né, no final do primeiro tempo com o Rainer, né, que deu uma caneta em cima do Payet, né, que chegou à linha de fundo, né, mas cruz errada, a defesa do Vasco afastou, o Marcelino Moreno dominou na entrada da área e finalizou em cima, né, por cima, né, melhor dizendo, aos 39, e outro lance com o Francesco, que finalizou de longe e mandou para o segundo gol aos 51 minutos, né, a chance de gol, e também com o Samaris, né, o Marcelo Moreno tocou para o Samaris, que finalizou, mas é bloqueado, e a bola tranquila para o Léo Jardim, inclusive. Então, né, teve aí no lance, né, e o time do Vasco teve nesse término do primeiro tempo de partida pelo placar de 1-0 com a vitória do Vasco, né? E o time do Vasco tendo aí o domínio de jogo muito bem, inclusive, né? Nos primeiros minutos. Durante a primeira etapa, conseguiu fazer os lances acontecer e conseguiu fazer as jogadas. Então,
E teve aí a substituição do time do Coritiba com o Vitor Luiz no lugar do Gemerson, né, inclusive, e que na segunda etapa o Vasco voltou ainda melhor na segunda etapa, né? E não deixou o Coritiba respirar, né? E o Vergete marcou um golaço, né? Logo aos 4 minutos do segundo tempo, né? Com o Paulinho recuperando no meio, né? Faz a grande jogada pela direita, né? Cruzando no peito do Vergete, que dominou e finalizou, né? Bonito para marcar, para marcar o segundo gol da equipe, o terceiro, melhor dizendo, para a equipe do Vasco no jogo, um golaço do argentino, né? Inclusive, inicialmente o Bandeirinha deu impedimento, mas o VAR confirmou no lance aí do Vergete aos 4. Então, tem o gol confirmado, e aí tivemos aí o lance do jogador Slimani, né? Que finalizou de muito longe, tentando surpreender o Léo Jardim, mas o goleiro espalmou para a defesa, né? Inclusive. Então, tivemos aí nessa situação em que a equipe do time do Curitiba teve com o Slimani aos 10 minutos de jogo, aí teve as substituições, aí teve a troca do Curitiba, né? Saiu Samaris e o Robson para as entradas do William Farias e do Gessé, né? E pelo Vasco, Gabriel Peck e Jair entraram pelas saídas do Paier e do Zé Gabriel. E aí na outra substituição da equipe do time do Curitiba, que entrando aí o Natanael no lugar do Rainer, né? E aí teve mais um gol e teve mais um gol do Vasco e teve mais um gol do Vasco aos 17 minutos, mais uma vez com o Vegete, né, que o Lucas Piton recebeu na esquerda, né, cruzou na cabeça do Vegete, que cabeceia para o chão e marcar o quarto gol do Vasco da Gama aos 17. Aí teve as substituições depois do gol aí do jogador argentino, né, o Vegete saiu para a entrada do Ferreira e o Marlon Gomes entrou no lugar do Praxedes, né? Então o time do Vasco, né, conseguindo fazer as substituições, né? E o Marlon Gomes entrou na partida, né, com o Peck recebendo no meio, tentando cruzamento na área para o Sebastião Ferreira, e a defesa cortou. Na sobra, o Marlon Gomes finaliza, né, mas a bola é bloqueada pela defesa da equipe do Curitiba aos 22 minutos. Pressão na equipe do time do Vasco. E aí teve aí o Andrei, entrou no lugar do Fran Sérgio, né? Tentando fazer alguma coisa no jogo, né? Tentar chegar na situação de alguma coisa. Então, meus amigos, tivemos aí na situação a substituição aí do Ediano no lugar do Rossi, e que a equipe do Vasco da Gama trocando passes no ataque para conseguir as jogadas, e aí num desses lances aos 28, com o Jair cruzando de cabeça para o Peck, né? Que mandou para o gol, né? Mas o Gabriel defendeu aos 29 minutos. Na cobrança de escanteio curto, né? O Orediano recebeu na área e finalizou para fora aos 29 no minuto seguinte. E quase teve o gol aí do jogador aos 32 minutos com o Pumita Rodrigues, né? Que cobrou a falta, mas o Gabriel defendeu, né? Que tinha endereço, mais um lance do time do Vasco em chance de gol, e a equipe do Coritiba fez o gol, né, que diminuiu a vantagem, né, com o Sebastião Gomes. O Vitor Luiz cruzou na área, o Marcelo Moreno tentou finalizar, mas no rebote, né, no rebate, a bola para o meio, o Sebastião Gomes diminuiu para o Coritiba pelo placar de 4-1. Aí, no minuto depois, o time do Vasco fez o gol com o Gabriel Peck, né? O Piton tocou em Marlon Gomes, que deixou o Andrei, né, no chão e cruzou para o Gabriel Peck para chegar de carrinho para mandar para o fundo da rede aos 35, né? Que teve a resposta, né, do gol do Curitiba. E logo na saída de bola, uma grande jogada do Marlon, né, para a esquerda e ampliando a vantagem, né, novamente, né? E a equipe do Vasco, né, se sentindo mais à vontade, inclusive no jogo, né, principalmente aí na partida, sacramentando essa vitória. Teve alguns lances aí com o Marlon Gomes, que avançou no campo de defesa, cortou para o meio na entrada da área, finalizou para fora aos 40. O outro lance aos 44 com o Orediano cobrando escanteio na área, e o Jair cabeceou
para fora, né? Quase o 6º gol da equipe do Vasco da Gama, e aí depois dos acréscimos não teve nada mais a acrescentar, né? Então, final do jogo, com a equipe do Vasco conseguindo a grande vitória. E só para a gente lembrar aqui que a equipe do Vasco está a 3 jogos sem perder, encostou no Santos, né, com essa vitória contra o Curitiba, né? E que está com 23 pontos do Brasileiro, 2 de sair do Z4. Então, a equipe do time do Vasco tem um jogo a menos no jogo contra o América Mineiro, no jogo que vai acontecer aí hoje, inclusive, né? A partir das 8 horas da noite, vai ser hoje o jogo fora de casa no estádio da Independência, que nós vamos estar acompanhando sobre isso. Então, o time do Vasco vai encarar contra a equipe do América Mineiro hoje à noite, às 8 horas, que nós vamos estar acompanhando no estádio do Independência. Se vencer, sai do Z4, então vamos acompanhar aí, tá bom, pessoal? E o Curitiba segue na lanterna com 14 pontos, que encara o São Paulo no Morumbi na próxima quarta, às 19 horas, correto? Então, meus amigos, números da partida: posse de bola, 54% de posse de bola para o Vasco contra 46% de posse de bola para o Curitiba, né? Que teve mais posse de bola o time do Vasco, repito, 54% para o Vasco contra 46%, né, do Curitiba, né? Em posse de bola. Faltas, inclusive, 15-10 para o Curitiba, finalizações 19-18 para o Vasco, e chute no gol 12-13, homenageando 12-3 para a equipe do Vasco da Gama, né, nos chutes no gol. Repetindo, né, em posse de bola aí, 54% contra 46% do Curitiba, né? Para o Vasco da Gama, 54% para o Vasco, em posse de bola, tendo mais posse de bola na partida, correto? Grande vitória do Vasco, que agora vai enfrentar contra o América Mineiro. Repito, se vencer, sai do Z4 do Campeonato Brasileiro, sai na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, correto? Estamos encerrando em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal no YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, no Conversa de Torcedor Notícias, e também acompanhando também na rádio NSC 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração, às 11 da manhã de todo sábado, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site da rádio nsc.com e também pela Rádio Net, radionsc.com, também pela Rádio Net. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, e não esquecendo, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, hein? Transmissão ao vivo com vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo, aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, só para você, com vocês ligados aqui no YouTube. Valeu, galera, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, galera!